Atos capítulo 5. Aleluia. Você vai ler comigo essa mensagem. Você pode se assentar depois. Versículo 1. Atos capítulo 5, versículo 1. Aleluia. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhes o corpo, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desse acontecimento. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de acordo, de comum acordo, no pórtico de Salomão. Mas os restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra lhe projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados espíritos imundos, e todos eram curados. Aleluia. Se assente em nome de Jesus. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado. Aleluia, Jesus.
por favor, não saia, não ande, coloque o celular para vibrar, silencioso, e nada venha nos distrair essa noite. E essa noite, para mim, ela é muito importante, porque eu já sabia desde ontem que hoje seria forte, haveria uma guerra no reino espiritual em favor da sua vida. Aleluia. E essa unção, ela tem um preço. Se mover tem um preço. A ação do Espírito Santo tem um preço. Nada acontece em vão. A presença de Deus vem quando os homens pagam preço. O Espírito do Senhor só veio porque os apóstolos pagaram preço. Nada acontece em vão. Se você quer a unção do Espírito, há um preço. Aleluia. Eu digo porque o crescimento dessa obra depende de você. Você deve pagar esse preço. Quantos estão me ouvindo lá atrás? Tudo que acontece no reino natural, um reflexo do que já aconteceu, no reino espiritual. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E eu peço, obrigado. Eu peço que todos vocês agora, eu pedi para gravar essa mensagem por causa disso. Todos vocês, prestem atenção. Eu quero que os músicos fiquem ali embaixo. Vocês vão orar em línguas o máximo que vocês puderem, como o nosso corpo. Hoje à noite é como se houvesse um divisor. Algo vai acontecer a partir de hoje. Amém. Essa igreja nunca experimentou. Amém, Jesus. Glória a Deus. Algo vai acontecer. Os pastores talvez não tenham noção. Vocês não têm noção. Mas há um preço. Lembre-se disso. Há um preço pela glória de Deus. Irmãos, desde que eu conheci o Espírito Santo, desde que eu me encontrei com o Espírito Santo, eu aprendi desde cedo a pagar preço. Então, desde os 15 anos de idade, desde o comecinho, quando eu comecei a me despertar por aquilo que era do Senhor, eu peço que, por favor, encoste a porta ali, por favor. Desde novo, vocês são um grupo seleto, viu? Deus trouxe vocês, especialmente vocês. Amém, Jesus. Vocês foram escolhidos para hoje. Amanhã talvez enche isso aqui, transborde. Mas hoje foi isso. Deus sabe o que faz. Desde que eu conheci o Espírito, eu aprendi a pagar preço, a entrar num tempo de renúncias. Então, desde os 15 anos de idade, eu aprendi com o Espírito de Deus a viver assim, a orar muito tempo em línguas, a fazer coisas que nenhum adolescente faz, ou dificilmente faz, a renunciar namoro, renunciar trabalho, renunciar tudo. Inclusive, talvez se eu falo aqui, muitos de vocês vão ficar, mas muita coisa que não dá para falar aqui. Mas eu aprendi desde cedo. Eu sou filho de um pastor, eu sou neto de pastores, mas quando eu recebi a chamada de Deus, eu entendi, eu tenho que pagar um preço. Meus avós pagaram, meus pais continuam pagando, mas eu tenho que pagar um preço por isso. Então, quando o Espírito Santo me chama, eu não posso dizer não. Eu não posso ficar acomodado. Existem momentos
Existem situações, e muitas dessas o Espírito pede para você renunciar. Conversas, lugares, pessoas, sentimentos, dinheiro, muitas vezes o trabalho, tantas coisas, uma série de coisas. Para que o quê? Para que esse mover, para que essa unção, ela venha e fique no local. Hoje é fácil. E hoje nós vemos igrejas, e eu particularmente viajo em muitas igrejas. O que eu vejo? Os meninos, acho que é a 7ª, 8ª vez que vocês viajam comigo. Certo? 8 viagens vocês já fizeram comigo. Mas toda semana eu viajo, todo mês eu viajo. E eu tenho ido em muitas igrejas. Você sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto o mover do Espírito vir e ir embora. Eu tenho visto o Espírito Santo entrar, de repente ir embora na outra semana, ou na mesma semana, ou talvez no mesmo dia. Eu tenho visto pessoas sendo tocadas, curadas, restauradas, num culto só. De repente não há mais. Por quê? Porque elas querem mover, elas querem uma onda, elas vivem por ondas, elas vivem por moveres, e esse não é o certo. O certo é você permanecer. Glória a Deus. Naquilo que Deus faz e vai fazer. Amém. Ou seja, eu não quero que a glória venha hoje, eu quero que ela permaneça aqui. Amém. Todos os dias, pessoas sejam tocadas. Amém. Eu creio que um dia vai chegar, esse dia está muito próximo, tamanha unção no local, que as pessoas lá fora, vizinhos lá fora, que estão fazendo bagunça aqui, eles venham ser tocados. Amém. Aleluia. A ponto de serem constrangidos a entrar no local arrastados. De tamanho convencimento. Aleluia. Homens de Deus como Smith Wigglesworth. Alguém já ouviu esse homem? Smith Wigglesworth é um inglês do século passado. A unção era tamanha sobre a vida dele, pastor, que aonde ele ia, as pessoas eram constrangidas a encontrar Jesus. Conta-se uma vez que ele estava num vagão, naquela época não havia avião, as viagens eram de trem, e ele estava no trem, no vagão, ali sentado. De repente o trem parou numa estação, e ele desceu, sentiu de descer, foi num banheiro, lavou o rosto. De repente ele conta no livro que o amor de Deus desceu sobre ele. E ele voltou ao trem, ao vagão. Quando ele sentou, todos daquele vagão começaram a chorar e cair no chão. Ele não disse uma palavra. Oh Deus. Um homem chamado Charles Finney. Se você ler Os Heróis da Fé, você compreende isso. Charles Finney, todos esses homens que eu vou falar aqui, homens com tamanha comunhão com o Espírito, eles não queriam mover, eles queriam permanecer no mover. Glória a Deus. Esse homem era advogado, um homem muito conceituado na época. Muitos vinham até ele, e os valores para as consultas eram muito caros. Era um homem de elite da época, onde só os mais finos e ricos iam com ele. Não tinha para os pobres. Os pobres não poderiam ir até ele. De repente, algumas semanas antes da conversão dele, ele começou a sentir um convencimento do inferno e dos céus. Conta-se no livro Heróis da Fé, depois compra na livraria, Heróis da Fé, Charles Finney. Esse homem começou a ser convencido pelo Espírito de Deus a encontrar Jesus Cristo. De repente ele começou a pegar a sua Bíblia, que havia Novo Testamento na gaveta do seu escritório, ele abriu e começou a ler, começou a folhear. Ele escondia. De repente, quando ele via que alguém entrava, ele escondia, porque ele tinha medo. Ele não queria que as pessoas soubessem que ele estava lendo a Bíblia. Eu já vou entrar na palavra, espere. E de repente, olha só, ele lendo a Bíblia, ele saiu e foi para o meio do mato. Para o meio do mato, uma floresta. Ele falou: eu não saio daqui
se eu não for convencido e não ter os meus pecados perdoados. Então ele ficou uma noite inteira clamando, gritando e pedindo convencimento do Espírito Santo para que ele viesse ter os pecados perdoados. De repente, uma hora da noite, quase de madrugada, quase pela manhã, ele recebe o perdão dos pecados. Ele recebe o convencimento, é tão forte que ele cai no chão, ele fica se tremendo, com uma eletricidade entrando no corpo dele. Charles Finney. Ele ficou algumas horas ali tremendo. Ele conta no livro que é como se a energia passasse no corpo dele. Uma energia passasse no corpo dele. Era muito forte. E de repente ele foi para o escritório. Ele renunciou o cargo. Ele falou: Jesus, eu vou pregar o teu evangelho aonde eu for. Glória a Deus. Ele saiu. Ele foi até uma empresa. Tinha um galpão. E ali trabalhavam muitas pessoas. De repente, quando ele entra na porta da empresa, a história conta que as pessoas que estavam trabalhando começaram a cair chorando no chão, sem ele falar uma palavra. Oh Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Espero que isso venha entrar no seu coração. Recentemente, agora, no nosso século, no século passado, perdão, em 1900, talvez 60, 1950, uma mulher chamada Catherine Kuhlman, cheia do Espírito, agora, cheia do Espírito, tudo que ela queria no Espírito Santo, ela pagava um preço terrível para ter o Espírito Santo. De repente, conta-se uma história que ela estava numa reunião pela manhã e a multidão era tanta que ela não poderia passar no meio do povo, as pessoas queriam tocar nela. Então ela saiu por trás e era um hotel, o local onde ela fazia a reunião, muita gente. De repente ela saiu por trás e passou pela cozinha. Nenhum cozinheiro conhecia ela. Trabalhava no hotel. Quando ela passa por perto, todos os cozinheiros caíram no chão chorando, sem ela saber. Todos. Conta-se na história. Um homem do nosso tempo, agora, que estava no culto dela, Benny Hinn, talvez você conheça. Conta-se agora recentemente que ele entrou no avião e todos do avião começaram a chorar porque queriam o Espírito Santo sem saber quem ele era. É, Jesus. Sabe o que eu estou gerando dentro de você? Pagar o preço. Eu sinto uma unção vindo aqui, queridos. Verdade, Jesus. Você quer se mover ou você quer que continue e permaneça o que Deus vai fazer hoje aqui? Oh, Deus. Aleluia. Eu dei essa introdução para que você compreenda que tudo que vem fácil, vai fácil. Agora, se vem difícil, ele permanece. Glória a Deus. Aleluia. Por isso a minha oração é que o Espírito de Deus desperte você a ponto de não querer mais viver para você. Oh, Deus. Eu vejo alguns aqui não gostam da palavra que eu vou dar hoje. Mas eu não quero ser cobrado pelo Espírito Santo na terra. Hoje, durante a tarde, o Espírito começou a me incomodar no bom sentido. E cutucar, e cutucar, e cutucar. E eu conheço a voz do Espírito. O preço que eu pago, talvez, eu conheço o Espírito. E eu sei que hoje é um divisor. Hoje é um divisor. Aleluia. Você está aqui olhando para mim. De repente o local, a atmosfera vai mudar. Glória a Deus. Você vai ser totalmente tocado. Aleluia, Jesus. Totalmente tocado.
Preste atenção. Preste atenção. Glória a Deus. Um homem chamado Ananias. Esse homem andava com os apóstolos. A sua mulher chamada Safira. Um casal. Esse casal andava com os apóstolos. Eles serviam os apóstolos. Eles caminhavam com os apóstolos. E naquela época, diz a palavra, que ambos andavam juntos. Ambos. Ou seja, os apóstolos e o Espírito Santo. A ponto de eles falarem assim: nós decidimos e o Espírito Santo também decidiu isso. A realidade do Espírito de Deus. E um dia, entre eles, houve uma conversa. Entre todos, os apóstolos e aqueles que serviam. E os apóstolos, então, tamanha unção que havia sobre eles. Está em Atos, que nós lemos agora. Tamanha unção que havia sobre os apóstolos, onde todos repartiam as suas coisas. As pessoas da época, os irmãos da época, haviam terrenos, campos, lugares, que eram deles. Eles tinham pagado um preço por aquilo. Só que a unção era tão grande naquela época, era tão grande sobre eles, que eles começaram a ofertar isso para os apóstolos. Eles começaram a entregar o dinheiro daquele campo, daquilo que eles tinham. Começaram a entregar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Era uma unção tremenda de repartir, onde tudo era de todos. Não havia pessoas necessitadas, porque eles abençoavam, eles comiam juntos suas alimentações, eles jejuavam. Os discípulos tinham, na época, conforme os historiadores, eles tinham o costume de jejuar quarta e sexta-feira. Então toda quarta eles se reuniam para jejuar no templo. Toda sexta-feira eles se reuniam para jejuar no templo. Havia um acordo entre eles, um amor entre eles, uma aliança entre eles. Por quê? Porque eles não queriam que aquele mover parasse. Eles descobriram que o mover só ia continuar se o preço continuasse a ser pago. Onde tudo era de todos. De repente, Ananias e Safira, eles falaram: nós vamos vender o nosso terreno. Nós prometemos, nós vamos dar todo o dinheiro a vocês. Nós vamos dar aquilo que recebemos a vocês, se o Senhor nos ajudar a ver. De repente eles vendem o terreno. Você conhece a história, nós lemos. Chega Ananias e Pedro, debaixo de uma unção tremenda, ele olha para Ananias e fala: por que você mentiu para o Espírito Santo de Deus? Por que você negou a parte que era do Espírito Santo? Se eu fosse dar um tema para essa palavra, eu daria: há um princípio para que o Espírito Santo e a unção do Espírito permaneçam. Existe um princípio. Não é de qualquer forma. Irmãos, eu já fui em igrejas mega grandes, com 5.000 membros, 4.000 membros, e o Espírito Santo não está lá. Eu já fui em igrejas pequenas, grandes, que o Espírito Santo fica do lado de fora. Eu sei do que eu falo, irmãos. Há um princípio para que o Espírito de Deus permaneça. Há um princípio para que a unção cresça.
Há um princípio. Vocês estão completando 4 anos aqui. Isso? 4 anos. Há um princípio para que o Espírito Santo, o próprio Espírito, venha renovar a aliança de permanecer. Amém, Jesus. Não é de qualquer forma. Verdade, Jesus. Não é de qualquer jeito. O Espírito de Deus não pode ser levado à brincadeira. Verdade, Jesus. Eu levo muito a sério isso, irmãos. Porque eu sei de pessoas que andavam comigo. De repente mentiram para o Espírito. Um deles morreu. Eu sei. Eu vivo nisso. Eu ando nisso. Há um princípio para andar com o Espírito de Deus. Verdade. Há um princípio para que o Espírito Santo permaneça. Há um princípio para que ele cresça. E o princípio é temor. Verdade. Se não houver temor, Verdade. o Espírito de Deus sai. Vou falar algo para vocês. Vou falar algo para vocês. Preste atenção. Quantos de vocês são reverentes ao Espírito Santo? Quantos de vocês? Eu falo isso, irmãos. Eu sinto algo muito forte. Há um princípio. Há um princípio. Segura para mim fazer um vídeo. Por favor. De repente Pedro, ao olhar para Ananias reconhece que fez o erro. Irmãos, já era o tempo da graça, viu? Nada a ver com o Antigo Testamento. É agora, tempo da graça. O Espírito Santo estava sobre o povo. Ananias reconhece que fez o erro. Ele sabe que mentiu para o Espírito. E na mesma hora, Pedro olha para ele. Ele cai morto. 3 horas depois, a esposa vem. Ela cai morta. E Pedro não fica chorando. Pedro não fica resmungando. Pedro não fica perguntando por que eles morreram. Pedro fica quieto e sério. Sabe o que Pedro diz no anterior? Esse trabalho não é meu. É o trabalho do Espírito Santo. Ele é o patrão. Mentiram para ele. Eu não tenho nada a ver. Um princípio para que o mover de Deus permaneça. Esse princípio é temor. Temor no olhar. Temor no falar. Temor no ouvir. Temor no pensar. Temor da presença dele. Quando você encontra o Espírito, você sabe o quanto a responsabilidade aumenta. Eu falo isso e eu saio daqui com a missão cumprida. Porque a partir de hoje,
vocês não são mais ignorantes nesse assunto. Agora vocês sabem a verdade. Vocês sabem a resposta que existe. Andar com o Espírito Santo. Vou passar algumas coisas aqui. Daqui a pouco eu quero ministrar. Espírito Santo. Andar com o Espírito Santo. Anote aí. Coloque isso no seu coração. Grave isso. Andar com o Espírito Santo. Primeiro ponto. É estrutura. É base. É alicerce. É o que mantém o prédio. É o que mantém a sua vida. É o que mantém os seus olhos, É o que mantém. Primeiro princípio. O alicerce. É o temor. O temor. Paulo, quando andava, ele sabia disso. As pessoas conheciam isso. Havia uma direção. Paulo, ao falar com os discípulos, ele falava muito sobre isso. A ponto de escrever: não entristeçam o Espírito. Não façam ele chorar. Façam ele sorrir. Alegre o coração do Espírito. Não façam ele chorar. Não façam ele ficar triste. Temor. Reverência. Se viesse uma autoridade aqui, presidente, nós teríamos reverência a ela, porque é uma autoridade. Quanto mais o Espírito de Deus. Jesus. É princípio, é estrutura, para que o mover permaneça, para que a unção permaneça, para que o Espírito continue no local, é necessário temor, reverência. O que fez Ananias e Safira morrerem foi a falta de reverência, a falta de temor. Eles mentiram para o dono da obra, eles mentiram para o patrão do trabalho. É falar uma coisa e fazer outra. É dizer: eu vou entregar tudo, e chegar na hora, eu vou entregar só metade. Reverência, temor, é o primeiro princípio para andar com o Espírito. Aprenda isso em nome de Jesus. Coloque isso no teu coração. Coloque isso no teu espírito. Deixe isso cair lá. Compreenda. Esse é o primeiro ponto. É o princípio, estrutura. Agora, quando você começa a andar com o Espírito de Deus, requer tempo. Um homem de Deus sabe muito bem o que é isso. Uma mulher de Deus sabe muito bem o que é isso. Eu não falo para vocês algo que eu não vivo. Você conhece, você sabe disso. Mas andar com o Espírito Santo requer tempo. E o tempo é a sua própria morte. Você acaba perdendo os desejos e anseios por aquilo que não vai ser útil, não vai ser agradável a Deus. O próprio Espírito vai colocando em você algo que talvez você não tinha antes. Mas andar com o Espírito Santo, primeiro, requer reverência, temor e temor. Segundo, requer tempo. Eu digo, eu pergunto, eu faço essa pergunta a vocês. Eu quero que vocês indaguem durante a mensagem. Quantos de vocês gastam tempo? Não é gastar. Vocês investem tempo com o Espírito Santo. Responda para você mesmo. Quantos aqui investem tempo, gastam tempo com o Espírito de Deus?
Sabe o que acontece muitas vezes? Vou explicar. Só até lá. Vem cá. Eu conheço o pastor Valdemar faz um ano praticamente. A gente mesmo em pouco tempo já se tornamos amigos. A ponto de eu estar aqui de novo. Isso é um fato de amizade, de aliança. Nós nos conhecemos. Mas vamos dizer que eu conheço ele há 10 anos. Ou há 5 anos. Conhecendo ele, eu sei a forma dele. Eu sei do que ele gosta. Eu começo a saber os projetos que ele tem. E eu já sei, mesmo em pouco tempo, eu já sei um projeto aqui para a igreja. Mas você começa a descobrir algumas coisas. Você começa a conhecer algo que você não conhecia só de olhar. Agora eu estou com ele, nós somos amigos. Eu sei o nome dele. Eu conheço a família dele. Eu sei como eu trabalho, eu conheço ele. Eu sei do que ele gosta de se vestir. Eu sei porque a gente se conhece há anos. Vamos colocar assim. É uma amizade. E de repente, vamos fazer um exemplo aqui. O pastor Valdemar vem em minha direção e vem me cumprimentar. Eu pego e deixo ele. Primeira vez, o pastor Valdemar talvez vai falar, poxa, acho que não me viu. Pode, não me viu. Ele não ia fazer isso. Segunda vez. A segunda vez, talvez o pastor, ele já... Será que eu falei alguma coisa para ele? Será que ele não gostou de uma palavra minha? Será que ele está brigando comigo? Segunda vez. A terceira vez já muda. Bem. A terceira vez, ele já se entristece. A terceira vez, ele já talvez está no quarto e dizendo, poxa, Lucas era meu amigo, talvez as lágrimas, o coração abatido, poxa, eu pensei que eu tinha um amigo, 3 vezes passei por ele e não me viu, fez que não me viu, não me cumprimentou. O que acontece? Na 4ª vez, ele nem olha mais para mim. Nem é mais eu, é ele agora. Puxa, ele não quer amizade comigo, então eu vou ficar na minha. Tentei ligar para ele, tentei falar com ele. Quantos me entenderam aqui? Amém. Novamente a gente vai fazer esse exemplo, pastor. Agora, com toda a reverência, com todo o temor, o pastor Valdemar representa o Espírito Santo. E eu represento você. Primeira vez. Segunda vez. Deixa eu falar uma coisa, isso aqui é muito forte. O Espírito está muito claro aqui. Muito forte. Aí de repente, aí eu vou pro culto. Oh, Espírito Santo. Como é bom te encontrar aqui, querido. Poxa vida. Né? Que bom esse culto, né? Glória a Deus. Como é bom estar contigo. O Espírito Santo fica assim. Falsidade. Falsidade. Espírito Santo, eu te amo. Hipócrita. Ai, eu te quero. Ai, eu quero que tu permaneça aqui.
Eu não quero só mover. Pô, Espírito Santo, eu tenho que trabalhar amanhã, eu tenho uma dívida para pagar. E eu preciso pagar, senão meu nome vai ir para a SPC. Eu preciso da tua ajuda, Espírito Santo. Espírito, eu estou com uma doença, uma enfermidade, eu preciso ser curado, por favor. E aquelas vezes que eu passei, você não me viu, ou me viu e não parou. Jesus. Eu vou entrar no primeiro tópico ainda, reverência, temor. Ou, Espírito Santo, eu tenho que pregar no domingo hoje, eu tenho que pregar hoje. Por favor, me dá uma palavra. Jesus. O Espírito Santo, eu tenho que cantar, eu tenho que ministrar. Não, palavra. A música. O Espírito Santo precisa da tua unção, porque eu não tenho que falar de oferta, porque o Espírito Santo, eu preciso de uma palavra, porque sabe, povo, né? Então toca neles nessa hora. Oh, Jesus. Olha aí, né? Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Oh, Deus. Vamos. Vamos já no primeiro tópico. Como que você vê o Espírito de Deus? Uma influência? É uma pombinha. É um vento. Depois ele sai. Por isso que você vive assim. Eu vejo o Espírito como uma pessoa mais real que você. Aleluia. Aleluia, Jesus. A ponto de saber onde ele está quando estou com ele. Oh, Deus. Eu não falo isso para ela. Preste atenção. Como que você tem tratado o Espírito de Deus? Como que você tem tratado o Espírito de Deus? Paulo tinha uma intimidade tremenda, a ponto de dizer, não entristeçam ele. Como que você vê o Espírito Santo? Você só usa ele nos seus momentos críticos? De indecisão, de dúvida? Como que você vê o Espírito? Você vê ele como uma pessoa a ponto de ter um relacionamento íntimo. Esses dias eu estava conversando, eu estava num retiro, eu ministrei para uns 100 filhos de pastores, lá de Santa Catarina. E ministrar para filhos de pastor não é fácil, porque ele conhece todos os cacuetes de um pastor. E a maioria deles não quer ser pastor, porque vem o pai talvez sofrendo, chorando por causa de pessoas, sendo traído pela igreja, por alguns, e o coração se tranca e não quer viver isso. Então imagina a barra. Eu também sou filho de pastores, sou neto de pastores, meus avós têm 55 anos de ministério pela quadrangular. Eu cresci nisso, eu sei o que é isso. Mas eu decidi viver pelo Espírito. Eu decidi. Decisão minha. O David um dia disse no escritório, David Miller, a gente conversava, falava, e ele disse, Deus não tem netos, ele tem filhos. E aí eu entendi. Você pode ser filho de pastor, neto de pastor. Pouco adianta. Eu ministrava para os filhos de pastores, eu falava sobre isso. Eu
falava sobre andar com o Espírito de Deus. Andar com o Espírito de Deus. Passear com o Espírito de Deus. Não entristecer e não desprezar o Espírito de Deus. Eu falava para eles, queridos, vocês só vão receber a chamada no momento que vocês decidirem andar com o Espírito de Deus. Isso não é para todos. Aceitam a Jesus, aceitam a Jesus e andam com o Senhor. Automaticamente a chamada vai queimar dentro de você. Você vai começar a fazer aquilo que está queimando. De repente, quando você se vê, está no ministério. Aconteceu assim comigo. Ministrava. De repente, uma pastora muito conhecida no Brasil, já tem 40 anos, talvez 30 e poucos no ministério, talvez muitos aqui conheçam ela, eu não vou falar para não constranger. Mas ela veio, sentou no meu lado, depois no final da ministração, colocou a mão no meu joelho, assim, pastor, eu comecei tão bem, eu estou terminando tão mal. Ah, como eu ouvi o Espírito Santo no começo. Hoje, eu só talvez uso ele nos meus momentos. Eu estou pregando, eu estou fazendo isso. Eu falei, pastor, ela falou assim, por favor, pastor, que ainda está meio que no começo, não perca isso. Eu falei, como eu perder? Eu amo o Espírito Santo antes de ter ministério. Tem lógica, passa pela mente. Ali, ela falou que queria ser um exemplo quando terminasse. Porque não é como você começa, mas como você termina. Verdade, Jesus. Permanece. De repente, a gente falava e a mesma história. Não tenho tempo, pastor. Eu falei, mentira. Entendo aqui, irmãos. Segundo ponto.